A lua desde sempre tinha o objetivo de conseguir superar o brilho do sol, porém ela nunca conseguiu. E no fim de sua vida, a lua viu o seu próprio reflexo e percebeu que o seu brilho era nada menos, nada mais do que um reflexo do brilho do sol. E no fim das contas, era isso que a lua queria, apenas ter o mesmo brilho que o sol. E aí, rapaziada, tudo de boas? Como é que vocês estão? Então, rapaziada, vocês sabem o que essa frase que eu mostrei no começo do vídeo e a parada que eu falei da lua e do sol têm em comum? Ambas mostram a admiração de um homem que se tornou tóxica e se tornou uma inveja. E esse tal homem é o Lua Superior 1 em Demon Slayer, no caso Kokushibo. No vídeo de hoje veremos mais sobre Kokushibo, desde seu passado como humano, e iremos também nos aprofundar em sua inveja e até mesmo na sua morte. Mas enfim, gente, agora com tudo isso estabelecido, vamos logo pro vídeo. Tudo começou com o nascimento de dois irmãos gêmeos, e esses dois irmãos com certeza abalariam o mundo de Demon Slayer. Um dos irmãos era Mishikatsu Tsurikuni, o Kokushibo. Já o outro irmão simplesmente era o espadachim mais habilidoso de Demon Slayer, no caso o Yorichi. O Yorichi tinha nascido com uma marca no seu rosto, que no caso era a marca do caçador, porém o pai dele achava que era só uma marca feia, e por isso ele queria que matassem o Yorichi. Até porque naquela época o nascimento de irmãos gêmeos já era mal presságio, daí o Yorichi nasceu com aquela coisa na testa, pronto, motivo para matar o menino. Porém a mãe de Yorichi não queria deixar seu filho morrer, daí naquele dia o destino de ambos os irmãos foi separado. Enquanto os planos pro Kokushiba é que ele herdaria tudo de seu pai, os planos pro Yorichi seria que quando ele completasse 10 anos ele se tornasse padre de um templo lá. Desde pequeno, o tratamento e a criação deles é bem diferente. Enquanto o Kokushiba foi criado que nem gente, sendo bem cuidado, o Yorichi foi criado basicamente que nem lixo, tendo uma única companhia boa, que era a mãe dele. E além do Yorichi ser bem apegado à mãe dele, ele sempre cuidou dela de certa forma. E bem, meus amigos, tudo que o Kokushiba sentia em relação ao seu irmão era apenas pena e ao mesmo tempo achando que ele era muito infantil. Porém, mesmo com tudo isso, Kokushibo foi lá e deu uma flauta pro Yorichi, que ele mesmo tinha feito pro irmão. E desde pequeno até os 7 anos, o Yorichi não tinha falado literalmente nada. E as primeiras palavras do Yorichi foram faladas de maneira muito bela, ele só perguntou se o Kokushibo queria ser um samurai. Depois dessa conversa, o Yorichi pegou e falou que queria se tornar um samurai também. E o Kokushibo ficou chocado, porque pra ele uma criança que vivia agarrada com a mãe, uma criança que literalmente era infantil e era digna de pena, nunca, repito, nunca poderia se tornar um samurai. Para o Kokushibo, simplesmente essa simples fala do Yorichi foi perturbadora. Desde então, nos treinos de espada do Kokushibo, o Yorichi começou a ficar perto só observando, porque ele queria aprender também. Até que teve um dia que o vassalo do pai do Kokushibo o pegou e deu uma espada pro Yorichi poder, treinar com ele. E simplesmente o homem foi humilhado por uma criança. Enquanto o Kokushibo, que treinava há anos, nunca nem sequer conseguiu acertar um golpe em seu mestre, o Yorichi, que nunca nem sequer tinha pegado numa espada, deixou hematomas do tamanho de punhos no cara. Mas algo curioso é que desde aquele dia o Yorichi nunca mais disse que queria ser um samurai, afinal ele não conseguia mais suportar a ideia de machucar alguém. Porém o Kokushibo queria saber o segredo daquela força monstruosa. E conversando com o Yorichi, ele descobriu que o Yorichi basicamente tinha umas habilidades, tipo uma visão especial, ele tinha a marca do caçador e tal. Então um garoto que o Kokushibo achava que era digno de pena há pouco tempo atrás, ele percebeu que ele era bem mais forte do que ele. E bom, a partir daqui os papéis se inverteram, já que o Yorichi ficou com toda a herança do pai, enquanto o Kokushibo foi tirado pra merda. Já que o pai dele tinha descobrido que o Yorichi é absurdamente forte. E aí aos poucos, Kokushibo foi criando um complexo de inferioridade, já que ele foi percebendo aos poucos que sim, com muito esforço e treino ele poderia se tornar um bom samurai. Porém, ele comparado a uma criança prodígio como Yorichi era simplesmente uma tartaruga. E convenhamos que o pai deles não ajudou muito, já que o guri tinha tudo e do nada foi tudo tirado dele. Porém, a inveja de Kokushibo só veio se manifestar de fato na noite em que sua mãe morreu. Já que naquela noite Kokushibo tinha conectado todas as peças, o Yorichi não era apenas um moleque que era agarrado pela mãe. Kokushibo assimilou que a mãe dele tinha uma doença que fazia ela ter muita dor no lado esquerdo do corpo, e adivinha onde o Yorichi ficava abraçado na mãe dele? Isso mesmo, meus amigos, no lado esquerdo do corpo. E depois da morte de sua mãe, o Yorichi foi embora, afinal ele não queria nada disso de ser samurai, de bônus ele queria poder deixar o irmão dele poder se destacar um pouco. Porém, enquanto Yorichi amava o seu irmão, Kokushibo simplesmente o odiava. Odiava que alguém tão poderoso quanto ele existisse naquele mundo, e só queria que ele morresse. E bem, meus amigos, aqui a gente pode ver que se algum dia o Kokushibo teve um pingo de admiração pelo seu irmão, essa admiração se tornou inveja pura. Mas essa inveja ao passar dos anos foi passando. Sem Yorichi, Kokushibo conseguiu ter tudo e conseguiu até mesmo ter uma família. Mas segundo o próprio Kokushibo, os dias eram entediantes e que o passar do tempo demorava muito. No fim das contas, o homem estava vazio. E isso é meio óbvio, já que no final das contas a família dele nunca foi o suficiente para preencher a lacuna que a inveja deixou em seu
coração. Porém, a inveja voltaria que nem o veneno no dia que Kokushibo se reencontrou com Iorichi. O acampamento de Kokushibo tinha sido atacado por um Oni, porém o Oni tinha matado todos os homens dele menos ele. E quando o Oni estava prestes a matar o Kokushibo, o Iorichi vai lá e decapita o Oni. Iorichi pede desculpa por não ter conseguido salvar todos os seus homens, porém pelo menos ele conseguiu salvar o Kokushibo. Porém esse simples ato de ajuda só foi aumentando mais a inveja de Kokushibo. E vendo a força que o Iorichi ganhou com o passar dos anos, ele decidiu abandonar tudo. O Kokushibo decidiu abandonar a família, filhos, tudo para se tornar um caçador de Onis, com um único e simples intuito de superar o Iorichi. E bom, o Iorichi começou a ensinar os outros caçadores a usar as técnicas de respiração. Porém o Kokushibo sempre quis aprender a respiração do sol, igual a do Iorichi, porém a única que ele conseguiu segundo ele mesmo era um mero derivado, no caso a respiração da lua. Porém Kokushibo continuou pensando que com muito esforço e muito treino ele poderia superar Iorichi. Até que a marca do caçador, que era a marca que o Iorichi tinha, começou a se manifestar em todos os outros caçadores. Porém algo comum acontecia com todos morriam aos 25 anos de idade. Kokushibo se via no desespero, tanto de não querer morrer, tanto de querer superar Iorichi. Ele se via no desespero que ele não queria ser superado pela próxima geração, ele queria superar a próxima geração, ele queria ser o mais forte. Porém por causa da hierarquia natural da vida ele não poderia fazer tudo isso. E por causa desse seu desejo de sobrevivência e de querer superar seu irmão, Kokushibo fez a pior coisa que um caçador de Onis poderia fazer, que é sem remorso algum abandonar sua humanidade e sua honra para se tornar um demônio. Bem, basicamente nosso tão querido musão, melhor Michael Jackson, tinha feito uma proposta ao Kokushibo que ele não fosse que nem os outros caçadores, que ele não morresse ali, que ele se tornasse cada vez mais forte. E por conta do seu medo de morrer, e por conta do seu medo de não conseguir superar Iorichi, Kokushibo aceitou se tornar um demônio. Kokushibo finalmente pôde se libertar das suas amarras, das suas correntes, aquilo que o mais limitava a sua própria humanidade. Para Kokushibo esse negócio de humanidade e honra pouco importa, já que ele estaria morto, ele não poderia morrer ali. Valia mais a pena viver coberto de desonra do que morrer sem feito algum e morrer como um fracassado inútil. E depois de 3 longos dias, finalmente Kokushibo se tornou um demônio. E esses 3 dias foram por conta que ele era um caçador de Onis com respiração. E foi por causa disso que demorou tanto pro Kokushibo de fato se tornar um Oni. Mas enfim, rapaziada, não sei vocês, mas na minha humilde opinião, a autora quis fazer um claro paralelo entre o Kokushibo e o Kaigaku, já que ambos eram caçadores de Oni que apenas buscavam uma única coisa, sobrevivência. Ambos não queriam morrer sem feito nenhum, ambos não queriam morrer como fracassados e ambos, acima de tudo, só não queriam morrer mesmo. Eu vejo o Kokushibo dando essa oportunidade pro Kaigaku não só porque ele viu o potencial nele, sim porque ele viu um reflexo dele mesmo no Kaigaku. E bem, rapaziada, só quis citar o paralelo entre o Kokushibo e o Kaigaku, pois eu achei muito parecida a forma que ambos se tornaram demônios, e bem, a gente já tava vendo como o Kokushibo se tornou um demônio. Mas enfim, rapaziada, agora a gente vai continuar com a história do Kokushibo. Kokushibo, quando se tornou um demônio, ele praticamente perdeu todas as suas memórias do seu passado, perdendo a memória desde seus pais, mulher e até mesmo dos filhos. A única pessoa que o Kokushibo não tinha perdido a memória foi do Iorichi, até porque segundo ele mesmo, Iorichi era como o sol, alguém que sempre estaria acima de tudo e todos. Por mais que o Kokushibo jamais tivesse conseguido esquecer Iorichi, a sua inveja tinha passado um pouco. E ele não estava mais sentindo aquele sentimento de angústia e de síndrome de inferioridade. Até que ele teve um último reencontro com Iorichi. Bem, tudo começou com o nosso tão querido Kokushibo andando numa bela noite, até que do nada ele reencontrou um fantasma de seu passado. Kokushibo se encontrou com Iorichi, mesmo sendo impossível um caçador viver após os 25 anos com a marca do caçador, ainda assim Iorichi viveu até os 85 anos. Iorichi de fato era como o sol, alguém insuperável, e mesmo com tudo isso, o velho Iorichi ainda sentia pena de Kokushibo, e isso só aumentou cada vez mais o ódio de Kokushibo perante a Iorichi. Porém, num piscar de olhos, Iorichi foi lá e quase decapitou o Kokushibo. E nesse instante, o Kokushibo realmente queria morrer, porém ele só não morreu por causa que o Iorichi morreu de pé por conta de causas naturais. E Iorichi morreu para aquilo que o Kokushibo mais abominava, a sua própria humanidade. E após a morte de Iorichi, Kokushibo foi lá e deu várias espadadas, de fato cortando o irmão, de tanta raiva e frustração nesse momento. Porém Kokushibo viu que apesar de tudo, Iorichi ainda carregava a flauta que ele mesmo tinha dado ao irmão. E depois de ter cortado o Iorichi a flauta, Kokushibo pegou e recolheu todos os pedaços que tinham ficado da flauta. E a gente pode ver que por mais que o Kokushibo tenha se tornado um demônio, um lado dele sentiu de fato a perca de Iorichi. Um lado de Kokushibo ainda era humano. E por mais que nessa noite Kokushibo tenha tido a sua maior perca de todas, ainda assim ele continuou assombrando a humanidade por séculos. Até sua batalha final no Castelo Infinito contra Gyomei, Sanemi, Tokito e Genya.
Bem, tudo começou quando o Kokushibo se encontrou com o Tokito. E ele percebeu que o Tokito era um descendente dele. Por respeito, além dele começar a lutar série de bônus, ele fez uma proposta pro Tokito se tornar um Oni. Obviamente, o Tokito se recusa, porém mesmo assim, o Kokushibo fica torturando ele, falando quais seriam os benefícios dele se tornar um demônio. Tipo, ele literalmente pegou, fincou o menino numa parede de bônus, ainda arrancou o braço do Tokito e fez várias outras coisas. E bem, a humilhação do Tokito ainda teria sido continuada se não fosse pelo Genya ter chegado lá e tentado, repito, tentado atirar no Kokushibo. E bem, obviamente, nosso tão querido Genya não conseguiu e o Kokushibo em poucos instantes foi lá e cortou o Genya ao meio. E o Kokushibo percebeu que Genya era um caçador de Onis que comia Onis para poder ganhar poder. E Kokushibo não sentia nada mais, nada menos do que nojo do Genya. Por causa que ele entendia tanto o lado dos Onis, tanto o lado dos caçadores. Caçadores não comem Onis, e sim os Onis que comem os caçadores. E ele também se lembrou que tinha um caçador na era Sengoku que era igual ao Genya, ele também comia Onis. Mas ele simplesmente queria acabar logo com o Genya e foi lá e ele ia finalizar o Genya. Até que o Sanemi chegou lá na luta e começou a defender o seu irmão. E bem, tudo o Kokushibo sentiu nessa luta contra Sanemi foi apenas nostalgia, já que ambos os irmãos também eram caçadores de Onis, assim como o Kokushibo e Yorichi eram. E ele de certa forma sentiu que o Sanemi era inspirador, já que ele conseguia acompanhar ele na luta. Porém, até mesmo o pilar no vento no final das contas caiu, e quando todas as esperanças já estavam perdidas, o Hashira mais forte, Gyomei, apareceu. E bem, após o Gyomei assumir a luta contra Kokushibo, o Kokushibo começa a ver o quão forte é o Gyomei, e dizendo que ele não vê um caçador tão forte assim desde a era Sengoku, e diz que a marca do caçador limita o tempo de vida do Gyomei, e diz que ele é patético. Mas o Gyomei lança logo a pedrada, literalmente, dizendo que existe a lenda de um caçador de Onis que conseguiu sobreviver até depois dos 25 anos à marca do caçador. E o Gyomei ainda acrescenta, dizendo que ainda existe a chance dele sobreviver mesmo após a marca do caçador. E depois disso, o Kokushibo fica todo putinho, só porque o Gyomei citou o Yorichi. E após tudo isso, o Kokushibo começou novamente a lutar sério contra o Gyomei, porém do nada o Sanemi entrou na luta de novo. Mesmo após o esforço dos dois Hashiras mais fortes, tudo o que eles conseguiram foi apenas rasgar o kimono do Kokushibo. E o Kokushibo obviamente só se decepcionou, afinal nenhum deles era que nem Yorichi. Nenhum deles jamais seria tão forte quanto seu irmão. Mas um plot twist inesperado aconteceu, Tokito e Genya voltaram para a luta. E após o esforço dos quatro juntos, eles conseguiram finalmente arrancar a cabeça de Kokushibo. Porém, outro plot twist que aconteceu é que o Kokushibo foi lá e regenerou a cabeça. E o Kokushibo finalmente conseguiu aquilo que ele queria, simplesmente se tornar o mais forte. O homem estava imparável, simplesmente não querendo desistir de lutar, ele até mesmo conseguiu assumir uma nova forma. Porém, tudo mudaria quando ele viu seu próprio reflexo na espada de Sanemi. Bem, é que eu quero pedir para vocês prestarem atenção porque muita gente acha que o Kokushibo se matou por causa que ele se acha feio. E bem, em partes meio que isso é verdade, ele não necessariamente se acha feio, mas ele viu o monstro que ele se tornou. E tudo isso por conta de poder e inveja. No fim das contas, Kokushibo se lembrou de Yorichi. E se lembrando de Yorichi de bônus, Kokushibo vendo o ser que se tornou, ele simplesmente aceita morrer. E ele até mesmo se pergunta para Yorichi se um ser como ele deveria ter nascido, um ser coberto de inveja e desonra. No fim das contas, foi assim que Kokushibo, o Lua Superior 1, morreu em Demon Slayer, não buscando redenção como o Akaze, sim somente se arrependendo de seus pecados e até mesmo se questionando se ele deveria ter nascido. E no fim das contas, rapaziada, esse foi o Kokushibo em Demon Slayer, um homem que desde sempre carregou uma inveja muito grande por seu irmão Yorichi, mas que bem lá no fundo mesmo, era apenas uma admiração escondida pelo irmão. O Kokushibo nunca quis ser mais forte do que o Yorichi, ele apenas queria se igualar ao irmão. Claro, isso não justifica os atos do Kokushibo, rapaziada, eu quero deixar bem claro. Ele nunca foi a vítima na história dos dois irmãos, e sim o opressor. Ele deveria ter aprendido a lidar com essa inveja de maneira saudável, e não da maneira que ele lidou. Mas nunca podemos nos esquecer também que ao mesmo tempo ele sempre se rebaixava ao Yorichi, e sempre se sentindo inferior ao irmão. E no fim das contas, a sua admiração por Yorichi se tornou tóxica e se tornou uma inveja. Bem, rapaziada, do mais é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, rapaziada, de verdade. Esse foi o vídeo que eu mais me dediquei no canal, então eu espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, se vocês puderem fazer o famoso agrado de vocês que é deixar o like, se inscreverem e comentarem, eu vou ficar muito feliz. E deixem nos comentários, rapaziada, o que vocês acham do Kokushibo. Do mais é isso, rapaziada. Muito obrigado por tudo mesmo, muito obrigado por terem assistido até o final e falou, rapaziada, até a próxima!